Tomar fomos nós sempre os primeiros, com a fama a palpitar em fardas de marinheiros. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. A Alfama encheu-se de mágoa e chora dias inteiros, porque às vezes falta água no beco dos aguadeiros. Já corri a Alfama inteira, porque a sede me obrigou. Fui à Rua da Regueira, mas a regueira secou. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a fama a palpitar em fardas de marinheiros. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Muito boa noite. Depois de uma curta paragem, aqui estou eu novamente, quarta-feira, dia 28, dia de irmos todos à descoberta de Portugal. Os meios de transporte tiveram que ir fazer a revisão, tiveram que ir para a estação de serviço, daí a nossa paragem. Hoje vamos prosseguir a descobrir cantos e recantos do nosso lindo país. E como todos os ouvintes já repararam, hoje vamos até Alfama. Quem quiser beijinhos pede, quem não pede é porque é mudo. Vá à Rua dos Remédios, que há remédio para tudo. Meu amor armou-se em fé, deixou-me por coisa pouca. Mora nas cruzes já sei, eu faço cruzes na boca. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a fama a palpitar em fardas de marinheiros. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, embarcou nas caravelas. De facto, Lisboa nasceu no bairro da Alfama. Lisboa nasceu no monte onde hoje está o Castelo de São Jorge. Depois foi descendo pela colina até ao Rio Tejo, constituindo-se desta forma o bairro de Alfama. O nome Alfama é árabe e significa fonte. Por todo o lado têm sido encontrados vestígios pré-históricos de origem grega, romana, visigótica e árabe. Em Alfama existiu uma célebre judiaria, onde Cristóvão Colombo tinha um grande amigo, ao ponto de o contemplar no seu testamento. Alfama, bairro mais genuíno e mais autêntico da cidade de Lisboa. Marcado pelas tradições antigas, o Castelo de São Jorge, a Sé e, claro está, o Fado, recentemente considerado pela Unesco como património imaterial da humanidade. Ao viajarmos por Alfama, sente-se o verdadeiro espírito do bairro, com as casas típicas, coloridas, roupas penduradas nas janelas e a vida diária dos moradores com seus ritmos e costumes. Além de tudo isto, podemos encontrar muita atividade, com pequenas lojas tradicionais, mercearias com produtos tradicionais, portugueses, claro está, restaurantes típicos, cafés e bares. O bairro da Alfama é o coração das festividades anuais
dos santos populares, em junho, principalmente do Santo Antônio. Durante os dias das festividades, Alfama enche-se de pessoas, comendo e bebendo ao som da música que se ouve pelas ruas. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. O elétrico 28 é a forma perfeita para descobrirmos alguns dos aspectos mais interessantes do património histórico e arquitetónico de Lisboa, neste caso, património existente no bairro de Alfama. É conhecido o elétrico 28 como o elétrico turístico e passa por Alfama, Baixo de Lisboa, Chiado e Bairro Alto. Um dos cantos mais românticos de Lisboa está precisamente em Alfama. Trata-se do Miradouro de Santa Luzia. É um terraço com vista sobre os telhados da Alfama e do Rio Tejo. Também em Alfama temos o Museu do Fado, um tributo a uma forma única de cantar, hoje considerado pela Unesco Património Imaterial, tributo dado aos homens e mulheres que usam a sua voz. Horas mortas, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e quebrada. Alfama, o mais antigo e um dos mais típicos bairros da cidade de Lisboa. É um bairro muito peculiar e assemelha-se a uma antiga aldeia. É frequentado diariamente por turistas portugueses e por estrangeiros, sendo considerado como o mais seguro de toda a cidade de Lisboa. É conhecido pelos seus restaurantes, pelas suas casas de fado, pelos seus festejos. Mas Alfama já vem de muito, muito longe. Durante o domínio muçulmano, entre os anos de 711 a 1147, poder-se-ia considerar que existiam duas Alfamas. A Alfama do Alto, mais aristocrática, situada dentro da cerca de Moura, e a Alfama do Mar, um arrabalde popular. Este bairro é considerado o mais agradável da cidade de Lisboa. Na Idade Média, os residentes ricos mudaram-se para a cidade de Lisboa e o bairro ficou entregue a uma população de pescadores e marinheiros. Aquela voz magoada entristece quem lá passa. Vielas de Alfama, ruas de Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama, beijadas pelo luar. A maioria dos prédios resistiu ao terremoto de 1755. Apesar de praticamente não existirem casas mouriscas, o bairro conserva ainda um pouco do ambiente dessa época, com ruelas, escadarias e roupa a secar nas janelas. Na última fase do Estado Novo, este bairro foi deixado ao abandono
e a criminalidade começou a crescer. Depois do 25 de Abril, pouco ou nada se fez para devolver a vida próspera a este bairro histórico, que se tornou, na década de 80, um dos bairros mais problemáticos da cidade, sobretudo no que diz respeito ao tráfico de droga. Em meados da década de 90, a Alfama lentamente começou a ser recuperada, sendo hoje em dia um exemplo a seguir por outras zonas históricas da cidade de Lisboa. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. A lua às vezes esperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas, uma porta entreaberta, e então a lua corada ciente da sua Alfama, o sabor da tradição. Em pleno coração da Alfama, paredes meias com a insigne sede Lisboa, encontra-se o Clube de Fado, paragem obrigatória para todo visitante português ou estrangeiro que aprecie a excelente cozinha tradicional portuguesa e o som da guitarra portuguesa, acompanhando um prestigiado elenco de fado. Ao entrar-se no Clube do Fado, sente-se de imediato uma atmosfera diferente. Uma atmosfera cálida, romântica e quase mística. Como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Ao entrar no Museu de Fado, é caso para dizermos: silêncio, que se vai cantar o fado. Vielas da Alfama, ruas de Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar. Das casas de fado ao fado vadio, dos museus às exposições, são muitos os motivos para se passar uma noite diferente no mais castiço que a cidade tem, Alfama. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. O fado nas ruas da Alfama é uma recente iniciativa fadista da cidade. O objeto é devolver o fado às ruas que o tornaram famoso e a imagem de marca da nossa cidade de Lisboa. Todas as últimas sexta-feiras de cada mês se pode apreciar o puro fado vadio, muitas guitarradas, petiscos variados e a bela sangria para acompanhar e evitar que as gargantas sequem. Esta animação desenrola-se no Largo de São Miguel e começa por volta das 21 horas. Se o frio e a chuva não permitirem, então a iniciativa tem lugar na Associação Recreativa O Adicense. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. Uma das mais procuradas casas de fado é a Severa.
Esta casa está decorada com azulejos e quadros alusivos a paisagens da Lisboa antiga. Outra das casas do fado é Bacalhau de Molho. Era a casa dos condes de Linhares e, no que restou após o terremoto de 1755, fica uma imponente sala. Por esta casa, de nome Bacalhau de Molho, passam grandes nomes do fado. Também aqui podemos usufruir um menu a preceito acompanhado com um bom fado. São os elementos para uma noite memorável e esquecida, inesquecível. Quem um dia a fama visitou tem de voltar, que há nela feitiço da saudade. Pois mais português um bairro antigo procurar, não encontra outro na cidade. Encontra, sim, também a Taverna del Rei. Situada no coração da Alfama, é uma casa antiga, com boa mesa e bons fados. Mas além de estas que eu numerei, há outras, por exemplo, a Adega Machado, o restaurante Café Luso, esquina da Alfama, restaurante Dragão de Alfama, tantos e tantos, porque Alfama é mesmo isto, é fado. Estreitinhas e vielas são anos de história e tradição, e quem vive em frente fica assim por causa delas, mais perto do nosso coração. Qual é o bairro onde a tradição nos chama? Em Alfama, claro está, o bairro onde a tradição nos chama. Também lugar de passagem obrigatória é o restaurante Senhor Vinho. Funciona desde 1975. Foi fundado por António de Melo Correia, Maria da Fé e José Luís Gordo. Restaurante tradicional com ambiente requintado. É Alfama. Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama. Pois com orgulho se mantém, doa quem doa, o mais castiço destes bairros de Lisboa. Quem é rainha da cidade e grande dama é Alfama. E Alfama é tudo isto que eu já disse e muito mais. Se falarmos, por exemplo, de património edificado, aqui em Alfama temos o Castelo de São Jorge, na freguesia de Santa Maria Maior. O nome do castelo deriva da devoção a São Jorge, santo padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas, feitas por ordem de Dom João I no século XIV. Ergue-se sobre a mais alta colina do centro histórico, proporcionando uma das mais belas vistas sobre a cidade e o estuário do Rio Tejo. No ano de 1147, Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa aos muçulmanos. O Castelo de São Jorge, ou Castelo dos Mouros, é ocupado pelos cristãos depois de um cerco que durou alguns meses. Diz uma lenda que Martim Muniz, um cavaleiro muito valente, barrou com o seu próprio corpo uma porta do castelo para que ela não se fechasse e por ela pudessem entrar os cristãos. Qual é o bairro onde a tradição nos chama? Ei, Alfama. Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama. Ei, Alfama. Pois com orgulho se mantém, doa quem doa, o mais castiço destes bairros de Lisboa. Quem é rainha da cidade e grande dama É Alfama, pois então. O Castelo de São Jorge, monumento nacional, integra a zona nobre da antiga cidadela medieval, a Alcáçova, constituída pelo castelo, pelos vestígios do antigo Paço Real e parte de uma área residencial para elites.
A fortificação não construída pelos muçulmanos, a fortificação construída, eu já estava a errar a quem construiu este castelo. A fortificação construída pelos muçulmanos em meados do século XI era o último reduto de defesa para as elites que viviam na cidadela. O alcaide moro, cujo palácio ficava nas proximidades, e as elites da administração da cidade, cujas casas são ainda hoje visíveis no sítio arqueológico. Após a conquista de Lisboa, a 25 de outubro de 1147, por Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, até ao início do século XVI, o castelo conheceu o seu período áureo enquanto espaço cortesão. Os antigos edifícios da época islâmica foram adaptados e ampliados para acolher o rei, a corte, o bispo e instalar o arquivo real numa das torres do Castelo de São Jorge. Transformado em Paço Real pelos reis de Portugal no século XIII, o Castelo de São Jorge foi o local escolhido para se receberem personagens ilustres, nacionais e estrangeiras, para se realizarem festas e aclamarem reis ao longo do século XIV, XV e XVI. Com a integração de Portugal na coroa de Espanha, em 1580, o Castelo de São Jorge adquire um caráter funcional mais militar, que se manterá até ao início do século XX. Os espaços são reconvertidos, outros novos surgem, mas é sobretudo após o terremoto de Lisboa de 1755 que se dita uma revolução mais substantiva com o aparecimento de muitas construções novas que vão escondendo as ruínas mais antigas. No século XIX, toda a área do Castelo de São Jorge está ocupada por quartéis. Com grandes obras de restauro, de 1938 até 1940, redescobre-se o castelo e os vestígios do antigo Paço Real. No meio das demolições, então levadas a cabo, as antigas construções são resgatadas. O castelo readquire a sua imponência de outrora e é devolvido a usufruto dos cidadãos. Já no final do século XX, as investigações arqueológicas promovidas em várias zonas contribuíram de forma singular para constatar a antiguidade da ocupação no topo da colina e confirmar o inestimável valor histórico que fundamentou a classificação do Castelo de São Jorge como Monumento Nacional por decreto régio do ano 1910. Os testemunhos dessas vivências do passado são dadas a conhecer na exposição permanente e visitável no sítio arqueológico. Alfama é Alfama, o fado em Alfama tem até mais sentimentos. Diz-nos que lá vai mesmo assim. Esquece a vida, nem que seja um só momento. Sobe-se a sorrir de graus sem fim. Anda muita gente por aí já entregada, porque seja lá bem por fora. O que é certo é que até mesmo a sardinha assada em Alfama tem outro sabor. Qual é o bairro onde a tradição chama? Em Alfama, claro está que é Alfama, e também em Alfama, na freguesia de Santa Maria Maior, se localiza a Sé de Lisboa. Foi construída no início da segunda metade do século XII, após a tomada de Lisboa aos mouros, que foi tomada aos mouros no ano de 1147 por Dom Afonso Henriques. A construção da Sé foi terminada mais de uma década do século
foi terminada na primeira década do século XIII. Depois temos a Igreja de Santo Estevão, outro património a visitar. Santo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama é Alfama, é Alfama. Pois com orgulho se mantém, doa quem doa, o mais castiço destes bairros de Lisboa. Quem é rainha da cidade e grande dama é Alfama, é Alfama. Santo Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos logo após a morte e ressurreição de Jesus. Pregou os ensinamentos de Cristo e converteu muitos judeus ao cristianismo. Santo Estevão pertencia a um grupo que ficou conhecido como os helenistas, pois os seus membros tinham nomes gregos e eram educados segundo a cultura grega. Este grupo era também conhecido pelo grupo dos 7. Estevão foi detido pelas autoridades judaicas, foi levado diante do Sinédrio, que era a Suprema Assembleia de Jerusalém, e foi condenado por blasfémia. A sentença foi o apedrejamento. Entre os executantes da sentença, reparem quem estava: Saulo. Saulo, que foi o futuro São Paulo, quando antes perseguia ele próprio os cristãos. Saulo, um dos executantes de Santo Estevão. Qual é o bairro onde a tradição nos chama? Ei, Alfama, Alfama. Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama? Ei, Alfama, Alfama. Saulo, mais tarde, São Paulo. Muitos padres da Igreja, como por exemplo Santo Agostinho, atribuíram a conversão de Saulo às orações que Santo Estevão fez. Durante primeiros séculos do cristianismo, o túmulo de Santo Estevão encontrou-se em lugar incerto e desconhecido. Um dia, pela pressão exercida pelos peregrinos que se deslocavam à Terra Santa, um padre de nome Luciano disse ter tido uma revelação do lugar onde se encontrava a tumba do mártir. Segundo essa revelação, o túmulo estaria algures na povoação de Capar Gamala, a alguns quilómetros de Jerusalém. Santo Estevão goza de bastante popularidade em países europeus como Portugal, Espanha e Itália. Terá nascido na Palestina e foi morto em Jerusalém entre os anos de 33 ou 40 depois de Cristo. Santo Estevão, uma igreja a visitar e que é tão linda. Eu já a vi. Pois com orgulho se mantém, doa quem doa, o mais castiço destes bairros de Lisboa. Quem é rainha da cidade e grande dama é Alfama, é Alfama. Noite fora, até à velha Alfama, a própria luz da lua acompanhou os meus passos, a sombra do castelo, o orgulho da Moirama, estendiam para mim os seus enormes braços, a sombra do castelo, orgulho da Moirama, estendiam para mim os seus enormes braços embaixo, o velho Tejo. Um lago de ilusão mostrava negro carregado, a voz não sei de quem falou-me ao coração e sem saber porquê pus a cantar o fado, a voz não sei de quem
falou-me ao coração e sem saber porquê pus-me a cantar o fado, passei à velha sé, corri a Alfama inteira, ali de rua em rua, andei sempre a cantar, até que fui parar à Rua da Regueira, que à noite as ruas são regueiras do luar, até que fui parar à Rua da Regueira. E nós também já andámos pelo Castelo de São Jorge, pela Igreja de Santo Estevão, pela Sé de Lisboa e agora vamos até à Igreja de São Vicente de Fora, também referida como Mosteiro de São Vicente de Fora. Localiza-se no bairro histórico da Alfama. Principiou-se no ano de 1582, precisamente no local onde séculos antes Dom Afonso Henriques tinha mandado construir um primitivo templo sob a invocação precisamente de São Vicente. Este santo, no ano de 1173, foi proclamado padroeiro de Lisboa, na altura em que as suas relíquias foram transferidas para uma igreja localizada fora das muralhas da cidade. Iniciado este mosteiro de São Vicente, ou Igreja de São Vicente de Fora, também conhecida ainda por Paço Patriarcal de São Vicente, ou simplesmente Igreja de São Vicente, e ainda outro nome, Igreja de São Tomé e Salvador, no ano de 1582 foi inaugurada. Imaginem, no ano de 1629, de 1582 até 1629. Esperamos para a sua inauguração. Que à noite as ruas são regueiras do luar, minha pobre guitarra andava como louca, tal vez por se encontrar nos bairros de mais fama, enquanto a minha voz, assim cansada e rouca, ia arrastando o fado ali na velha Alfama, enquanto a minha voz. E ainda hoje se arrasta o fado, e se cantam as vozes, e se cansam. Mas ir à Alfama e não ouvir fado não é ir à Alfama. E eu andei por Alfama e não ouvi o fado. E quem me está a ouvir, que eu sei que me estão a ouvir, foram os culpados por eu não ter ouvido o fado em Alfama. Que pena eu tenho, mas nunca é tarde. Quando lá voltar, tenho que ir a uma casa destas que eu aqui numerei e tenho que ir ouvir o fado. Sentada numa mesa bem reconfortada, a comer uns riscos petiscos, a beber a tal sangria e a ouvir fado, que eu gosto tanto. Pois a Igreja de São Vicente foi começada, como eu disse há pouco, em 1582 e só foi inaugurada no ano de 1629. O tempo que se andava para se construírem estas lindas igrejas, estes lindos monumentos. E quantas mãos ali trabalharam para a sua construção. Vamos agora deixar esta igreja de São Vicente e vamos até ao Panteão Nacional. O atual templo situa-se no local de uma igreja erguida no ano de 1568, por ordem da infanta Dona Maria, filha do rei Dom Manuel I. Esta igreja foi mandada construir para receber o relicário da Virgem Mártir Engrácia de Saragossa, quando se criou a freguesia de Santa Engrácia. Esta antiga igreja tinha sido construída no local de um templo que existia do século XII. Templo este que foi severamente danificado por um temporal no ano de 1681. Então, naquele local, ergue-se esta igreja, em 1568, a igreja de Santa Engrácia. Logo no ano seguinte,
ou seja, no ano do temporal que a arrastou, no ano de 1681, foi severamente danificada e no ano de 1682 foi lançada a primeira pedra deste atual edifício da Igreja de Santa Engrácia. Assim cansada e rouca, e arrastando o fado ali na velha Alfama. Mas as obras demoraram tanto tempo que deram aso à expressão popular que até nós por aqui usamos nas terras altas. Obras de Santa Engrácia, quando se quer fazer alusão a algo que demora muito tempo. Só no ano de 1966 é que a igreja foi concluída. Recordam-se quando foi começada? Em 1682. Precisamente um ano depois daquele temporal que danificou a antiga igreja que lá existia. Começada em 1682. E só no ano de 1966 é que a igreja de Santa Engrácia foi concluída. Ou seja, 284 anos mais tarde. Obras de Santa Engrácia. É mesmo o caso para dizermos esta expressão. E eu tenho alguém em linha. Vamos ver. Parece que sim. Estou sim, boa noite. Boa noite. Olá. Olá. Então, Zé Mário, tudo bem? Já tenho saudades suas. Já? Já. Está bem, então pronto, mas hoje está-me a ouvir, já está a matar as saudades, não é? Já. Está bem. É onde é que eu estou? Não, não sei não. Aqui é minha. Ah, faz muito bem, Zé Mário. Onde é de trabalho. Está bem, faz muito bem. Está muito frio em Picão, não é? É. Pronto, então Zé Mário, continua a ouvir, está bem? Tá bom, boa noite. Tá, boa noite, beijinho, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. O Zé Mário de Picão, claro está, tinha que nos dar o boa noite. E já que o Zé Mário de Picão ligou, eu posso dizer, ainda hoje não tinha dito, mas posso dizer, qualquer pessoa que queira entrar em linha, é só ligar o 232-382-668. Eu estou aqui para atender a vossa chamada. Estejam à vontade, porque também fico contente por vos ouvir. Oh, rua do Capelão, juncada de rosmaninho. Oh, rua do Capelão, juncada de rosmaninho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. E acreditem que eu não me importava nada de estar aqui sentada a ouvir este fado. Fado é das melodias, sei lá, cantadas, choradas, vadio, sem ser vadio, que eu mais gosto de ouvir. E todas estas músicas, aliás, que eu tenho hoje aqui de fado, foi a Cátia Cardoso que teve o trabalho de as arranjar e de me as deixar aqui num CD. Já lhe agradeci e volto-lhe a agradecer, porque, de facto, estes fados têm tudo a ver com o programa 2. Falamos de Alfama. Falar de Alfama
é falar de fado. O fado que se respira, que se bebe, que se sente em todas as ruelas, em todos os labirintos da linda Alfama. Tenho destino marcado desde a hora em que te vi. Mas como o nosso programa não quer ter também a expressão são obras de Santa Engrácia, porque nós iremos terminar o programa por volta das 22 horas, não vamos estar aqui 284 anos, como esteve a Igreja de Santa Engrácia à espera para ser terminada. Nós vamos prosseguir a nossa linda viagem hoje pelo bairro da Alfama, o bairro mais típico da nossa cidade de Lisboa. Mas aliada à expressão obras de Santa Engrácia, há uma outra história, uma lenda, e eu vou-vos contar. Conta-se que a 15 de janeiro de 1630, um cristão novo de nome Simão Pires Solis foi acusado de ter sido ele a roubar o relicário de Santa Engrácia que tinha desaparecido. Este jovem foi acusado de roubo pelos vizinhos das redondezas, pois era visto frequentemente à noite perto daquele lugar. Acusado ao Tribunal do Santo Ofício, nunca revelou a razão pela qual se deslocava tantas vezes para aquele sítio. Apenas se declarava inocente, jurava a pé juntos que não tinha sido ele a roubar o relicário de Santa Engrácia. Mas isso em nada o ajudou a provar a inocência. Foi então condenado à fogueira no campo de Santa Clara. Este campo de Santa Clara é um largo precisamente que herdou o nome do Mosteiro das Clarissas, neste largo construído no ano de 1294 e que foi destruído pelo terremoto de 1755. É neste largo de Santa Clara, Campo de Santa Clara, como queiram chamar, que se realiza a famosa Feira da Ladra. E a famosa Feira da Ladra realiza-se desde o ano 1882. Pois Simão Pires Solis, condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, como lhe podemos também chamar, condenado à morte, foi neste largo, no campo de Santa Clara, onde se faz a Feira Ladra, queimado numa fogueira, no dia 31 de janeiro de 1631. Antes de morrer, e ao passar pela igreja de Santa Engrácia, que fica ali pertinho para quem conhece, que andava então a ser construída, lançou-lhe uma maldição. Olhou para a igreja e disse: é tão certo eu morrer inocente como as obras desta igreja nunca mais acabarem. Só anos mais tarde é que se descobriu o verdadeiro assaltante e se soube o motivo que levava o pobre jovem Simão até àquele lugar. Simão estava enamorado de uma jovem fidalga, de nome Violante, que era freira naquele convento de Santa Clara, o tal convento que existiu no campo de Santa Clara, largo onde hoje se faz a Feira da Ladra. Pois o Simão ia visitar, ia ver, porque só os olhos já o deixavam feliz, só o olhar, a Violante, uma freira por quem ele se enamorou, que vivia naquele convento. Ora, para quem conhece o largo, sabe então que o panteão
ou igreja de Santa Engrácia, fica ali, bem pertinho. Por isso o jovem olhou para a igreja e disse: é tão certo eu morrer inocente como as obras nunca mais acabarem. Tenho destino marcado desde a hora em que te vi. Num local marinheiro, frequentado por pescadores, mareantes e trabalhadores das fainas do rio e do mar. No seu labirinto de escadinhas, de becos e ruelas, Alfama possui grandes riquezas de uma arquitetura única, onde ainda hoje se encontram gravados nas pedras sinais que indicam as casas dos pilotos e capitães do mar. Nestes sítios de traços singulares, é possível tocar nos telhados, através das janelas rendadas e dos estendais de roupa a enxugar, tantas vezes retratados pelos homens das artes. No chafariz de dentro, o nome daquele chafariz, dono de um invejável caudal, recolhia-se a água que abastecia as naus que atracavam no Tejo. Toda a sua vida era feita em função do rio e do mar. A Marcha da Alfama é promovida desde 1983 pelo Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima. Já obteve resultados excelentes, entre eles 4 vezes ganhou o primeiro lugar, 2 vezes ganhou o segundo e 2 vezes ganhou o terceiro. Uma das marchas que diz: Alfama não envelhece e hoje parece mais nova ainda. Iluminou a janela, reparem nela, como está linda. E em vez disso, no entanto, no seu rosto só vi pranto, só vi desgosto e descrença. Fui-me embora amargurado, era fado, mais um fado. Não é sempre o que se pensa. E ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora guardei da mulher perdida. Na pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. E a Feira da Ladra, que já hoje falei aqui nela, que se realiza às terças e sábados, do nascer ao pôr do sol, por tendas, bancas ou mesmo por panos espalhados no chão, encontramos móveis, ferro velho, livros, revistas, roupa, discos, desde vinil, dos mais antigos, aos CDs mais recentes, quadros, obras de arte. Toda a espécie de antiguidades e objetos sobre cuja proveniência não se fazem perguntas. É verdade, eu andei lá, na Feira da Ladra, num sábado, e olhei aquele largo. Tantas coisas lá à venda, por preços muito mais baratos, de facto. E recordo-me que também eu perguntei às pessoas que andavam comigo: um beijo, Maria Dolores, um beijo, Mário, para vocês, eu sei que estão a ouvir-nos. Perguntei, afinal, onde é que esta gente vai buscar estes artigos, já que os vendem tão baratos? Claro que a resposta é o silêncio. Tem que ser.
Mas também ninguém ousa fazer perguntas. Desde o início do século XX, que a Feira da Ladra assentou arraiais no Largo de Santa Clara. A entrada ideal para o Largo da Feira é pelo Arco de São Vicente, onde para precisamente o famoso elétrico 28. Já Fernando Pessoa, grande poeta, grande escritor, fez referência à mítica Feira da Ladra no seu Guia de Lisboa para turistas, no ano de 1925. Referia-se à feira como, eu agora vou citar, um pitoresco mercado de sobras e restos, uns novos, outros velhos, mas todos eles constituindo, sem dúvida, um negócio realmente proveitoso. Era assim que Fernando Pessoa já se referia à Feira da Ladra. E, de facto, é um negócio proveitoso, tanto para quem vende como para quem compra, porque quem compra, compra por um preço mais baixo. A pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. É verdade, as guitarras choram nas suas cordas. Pois hoje em dia há um considerável número de feiras a realizar semanalmente pelas colinas de Lisboa, pelas 7 colinas de Lisboa. Mas a feira mais histórica é, sem dúvida, sem sombra nenhuma, a Feira da Ladra, em Alfama, no campo de Santa Clara. A origem do fado não importa, ele é a própria origem, ou talvez. E também já hoje vos trouxe a lenda da Senhora dos Remédios, da Alfama. Mas há muitas mais lendas que se contam sobre a Alfama. E eu vou contar a lenda do Chafariz del Rei. Esta lenda é cantada em fado por Celeste Rodrigues, irmã da Amália Rodrigues. E a lenda é a lenda do Portal do Fado. E diz assim: numa rua da Alfama existe um chafariz, testemunho fiel de lendas muito antigas. O Chafariz del Rei, segundo o povo diz, foi palco dos amores de lindas raparigas. Certa donzela, um dia, sentia o desconsolo por ter partido a bilha que com ela levava. Mas alguém que passava com um menino ao colo pegou na cantarinha a ver se a consertava. Foi milagre de Deus ou artes do demónio, pensou a linda moça ao ver tal maravilha. Então reconheceu que fora Santo Antônio, que cheio de esplendor lhe consertou a bilha. Esta lenda, a lenda do Chafariz del Rei, faz parte das lendas seculares, recontadas pelo povo, quando se festejam os santos populares, tradições bairristas do nosso Portugal, e neste caso específico, tradição bairrística do bairro da Alfama. Dom Pedro coroando Inês já morta, uma história escondida atrás da porta, onde se aninha o medo português. Não procures a origem, ele é a origem, antes do antes e antes do começo.
Grandes nomes passam por Alfama para cantar o fado. Grandes nomes, os maiores e os menores também. Aqueles que andam pelas ruas, que não são tão conhecidos, mas que também cantam tão bem o fado. Cantam ou choram. Não sei se hei de dizer cantar o fado ou chorar o fado. Na freguesia de São Vicente há um jardim único, e eu agora aqui vou ter um problemazinho, porque este jardim vai-me obrigar a dizer uma palavrinha um bocadinho esquisita. Vamos lá ver se eu terei coragem de a dizer, mas se não a disser, de facto, não tem grande interesse. Isto que eu vou relatar, que é verídico, que tudo que eu digo aqui é verdade, não é nada invenção minha. Então, na freguesia de São Vicente, lá em Alfama, há um jardim único em toda a Europa. Não há nenhum jardim como aquele em toda a Europa. Não se trata de um jardim exuberante, mas sim é apenas um pequeno largo, mal ajardinado, e está na rua de São Tomé, na freguesia de São Vicente. Este jardim agrada aos inúmeros visitantes que o procuram, pela singular e pela brejeira toponímia. E agora aqui é que está o problema. É que eu, para dizer o nome do jardim, tenho que dizer a brejeira toponímia. E então o jardim, que existe na freguesia de São Vicente, e onde está a placa, como eu vos vou dizer, chama-se o Jardim das, eu vou dizer, das Pilas Murchas, mas não é pilas, pronto, já sabem que palavra é. O Jardim das Pilas Murchas. Agora ponham no lugar de pilas outra palavrinha um bocadinho mais brejeira ainda. O nome deste jardim nasceu no dia 22 de agosto de 1922, por iniciativa de um homem que já faleceu, chamado Carlos Vinagre. Era calceteiro de profissão e era fadista amador, nas horas vagas. Naquele jardim, naquele lugar, os idosos que, devido à idade, ou à doença, ou à invalidez, já não podiam trabalhar, iam para ali, para aquele largo, e recostavam-se nos bancos do jardim, gozando o sol da manhã ou da tarde, mais parecendo um jardim de pilas murchas. Estão a ver bem. Portanto, sentavam-se ali os homens idosos, sentadinhos nos bancos, e aquele calceteiro de profissão e fadista de amador, ao vê-los ali, dizia: este jardim parece mais um jardim de pilas murchas, porque eram senhores já de uma certa idade. Foi posta então uma placa no largo com o nome do jardim: Jardim das Pilas Murchas. Já sabem que não é pilas, que é outra palavrinha. Foi posta lá essa placa, mas a junta de freguesia de então não gostou e mandou retirar aquela dita placa. Ora, a gente da Alfama, do bairro da Alfama, revoltou-se, pegou na placa e voltou a colocá-la lá. E o que aconteceu é que os presidentes da junta, aquele e os outros que vieram, tiveram que acatar a vontade popular. No ano de 1993, depois de ter sido colocada a placa novamente no largo, fizeram lá uma grande festa, pela noite dentro, até de madrugada. Animados pelos fados de José António, acompanhando à viola por Manuel Tomé, outro morador da freguesia. Isto que aconteceu, fizeram tanta algazarra, tanto barulho com a sua animação, porque a placa voltou, tinha sido novamente posta ali no largo. Era tanto barulho que foi lá a polícia de segurança pública e elementos da polícia judiciária. Imaginem. Foram atraídos àquele lugar precisamente pela algazarra, pelo barulho que se lá fazia. Ao chegarem lá, ao dito Jardim das Pilas Murchas, ao verem que se tratava de uma simples festa dos populares do bairro, os polícias olharam para eles e limitaram-se a dizer: é uma festa, então continuem. E foram-se embora.
nem os homens nem as mulheres residentes no bairro se importam com aquele nome brejeiro que está lá, que lá está colocado, no recanto do jardim. Segundo eles, foi pena não ter visto. Quando voltar à Alfama, tenho que ir ver este jardim e ver lá a tal placa. Segundo eles, até acham graça. E dizem que as pessoas idosas é lá que vão continuar a passar as horas. E que com ironia, sempre que se lá sentam, dizem: olha, aqui vem mais uma pila murcha. À medida que se vão sentando, os homens idosos vão-se sentando as pilas murchas. É engraçado. Por vontade expressa de Carlos Vinagre, o tal calceteiro e o tal fadista amador que deu o nome ao dito jardim, ele tinha pedido que quando morresse fosse feita uma grande festa naquele jardim. Pois por vontade expressa de Carlos Vinagre, amigos e vizinhos reuniram-se no dia do seu enterro no jardim a que deram o nome como forma de homenagem. E com certa ironia, José António destacou que foi uma farra de caixão à cova no Jardim das Pilas Mortas. Engraçado, não é? Coisas que se contam, mas que existem e lá estão. Lá está o tal Jardim das Pilas Murchas. Como oiro no avesso da flecha, ou Lisboa e Pessoa e aquele verso onde os sentidos sentem o que fincha. Não procures na história, ele está fora, e estando fora, ele é o próprio centro. E a Casa dos Bicos, que tantos ouvintes com certeza já ouviram falar? A Casa dos Bicos ou Casa de Brás de Albuquerque, localiza-se também em Alfama. A casa foi construída no ano de 1523, a mando de Dom Brás de Albuquerque, filho natural legitimado do segundo governador da Índia Portuguesa. Na Casa dos Bicos funciona hoje a Fundação José Saramago, acolhendo a biblioteca do escritor, Prémio Nobel da Literatura, assim como uma exposição permanente sobre a vida e a obra de José Saramago. A Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago, oferece uma exposição permanente dedicada à vida e obra de José Saramago, intitulada A Semente e os Frutos, assim como outras atividades culturais, apresentação de livros, representações de peças de teatro, conferências e colóquios. Antes da hora e aquela hora onde o dentro está fora e o fora dentro, do momento que passa e se demora. Não busques no outro lado, ele é aqui, e sendo aqui é sempre o outro lado, o presente e o passado e o nunca achado país que aí não é dentro de ti. E abriste as janelas que julgava há muito fechadas. Olhaste sem ver que te olhava, com medo de te despertar. Deixei de sentir onde estava. À frente da Casa dos Bicos, onde está a Fundação José Saramago, estão precisamente enterradas as cinzas do célebre escritor português ao lado de uma árvore. Além do nome, datas de nascimento e da morte,
nasceu em 1922 e morreu em 2010, está gravada uma frase do romance Memorial do Convento. Essa frase diz: mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia. Quem for visitar a Fundação José Saramago em Alfama, na Casa dos Bicos, e for até junto daquela árvore onde estão sepultadas as cinzas, enterradas as cinzas, pois poderão ler lá precisamente esta frase que foi retirada do Memorial do Convento: mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia. Parei para te ouvir respirar. Alfama, um dos bairros mais antigos de Lisboa, fundado pelos árabes, que lhe deram o nome de Alama, significa fontes, devido à sua grande quantidade de água. Aqui se descobrem becos, largos e pátios, alguns deles muito bonitos, como a Calçadinha de Santo Estevão, e também as fontes mais antigas da cidade, como o Chafariz Real e o Chafariz de Dentro. Alfama, espaço de muitas histórias, de muitos enredos, de muitas lutas e paixões. Para quem quer conhecer a história e fazer uma visita ao Castelo de São Jorge, este castelo, que só ganhou aquele nome no século XIV, época em que era a residência dos reis portugueses, que foi construído pelos mouros e que também tem o nome de Castelo dos Mouros. Deixei as palavras. Alfama era protegida por muralhas de 200 metros de largura, conhecidas como Cerca Moura. O castelo fortificado no topo de um monte era a Alcáçova. Perto ao castelo havia também um palácio e uma mesquita. Os cristãos partiram à conquista da Península Ibérica aos mouros. Dom Afonso Henriques, depois de ter perdido, no ano de 1137, a conquista das muralhas, então, com a ajuda dos cavaleiros das cruzadas e com centenas de barcos cheios de soldados, fez um cerco à região. Assim, no ano de 1147, consegue vencer e conquistar Lisboa, depois do cerco que durou alguns meses ao castelo. Foi no dia 25 de outubro do ano 1147. Há uma lenda, o relato da lenda do português Martim Muniz, que morreu esmagado quando, com o seu corpo, permitiu a entrada dos companheiros. Já hoje referi também aqui. Dom Afonso Henriques tomou posse da cidade no dia 1 de novembro de 1147. Na Catedral de Lisboa, também conhecida como a Igreja de Santa Maria Maior. Foi aí que tomou posse. Esta catedral, ou sé, foi construída num local onde estava a grande mesquita de Alchobuna. Hoje, o Castelo de São Jorge é um dos monumentos mais visitados de Portugal. Tem uma vista incrível para a cidade de Lisboa, com miradouros e jardins em redor, que remontam à época do antigo Paço Real. O castelo ainda preserva 11 torres. Ora, vamos então estacionar o carro, tirar os saltos altos, calçar uns sapatos confortáveis ou uns ténis e vamos caminhar pelas ruas estreitas e pelos labirintos, algumas com edifícios degradados, que amontoam o sabor de todas as culturas que passaram pela capital portuguesa
e vamos conhecer este bairro. Já vos dei hoje tanto a conhecer dele. Podemos recapitular. Podemos encontrar então velhas ruas calcetadas, distorcidas pelas trilhas do elétrico, que com a sua melodia de voltas e paragens dá vida a este encantador bairro, de flores nas varandas, roupa estendida, miradores onde se contempla a fusão do Rio Tejo com o Atlântico e pequenas lojas. Entre as ruas encontramos o castelo, o miradouro de Santa Luzia, o Museu de Artes Decorativas, a Igreja de São Vicente de Fora, a Feira da Ladra, a Santa Engrácia, o Museu Militar, a Sé, o miradouro das Portas do Sol. Tanta coisa que nos obriga a ir até a Alfama. A Alfama estende-se pela colina sul do Castelo de São Jorge, até ao Rio Tejo. Integra as freguesias do Castelo de Santiago, Santo Estevão, São Miguel e São Vicente de Fora. Isso é. O mar espreguiçou-se na areia, trouxe no seu espreguiçar algas envoltas em espuma. E quando à noite veio a maré cheia, voltaram todos ao mar, mas na praia ficou uma. Conta a lenda que essa alga pequenina que o destino ali deixou, tomou forma e tomou vida, e um pescador que cedo ali passou, encontrou uma menina sobre a areia, adormecida. E quem passar pela cabana do pescador há de sentir um não sei o quê de nostalgia. E aos seus ouvidos há de chegar o rumor que tem do mar a estranha melancolia. E nessas notas doloridas e plangentes, talvez não saibam quem é que estão a escutar. Talvez um búzio a soluçar, notas dolentes, ou talvez seja eu sozinha a soluçar. De noite foge da lua, de dia o sol não te vê. Não há ninguém que possua a razão deste porquê. E o meu viver continua. O mar acompanhou-me desde então. Em noites de lua cheia, quando é mais belo o luar, uma saudade assalta o meu coração e vou sentar-me na areia à conversa com o mar. Em noites tempestuosas é medonho o rugir forte das vagas que à praia vêm findar. A sua voz parece até cheia de pragas, mas o mar volta ao seu sonho. Se eu venho à praia cantar. Zanguei-me com o meu amor, não vi em todo dia. Ai, zanguei-me com o meu amor, não vi em todo dia. À noite cantem melhor o fado da moraria. Dom Manuel I, no ano de 1511, mandou construir um palácio na atual Praça do Comércio e a família real mudou de residência, saindo do castelo. O abandono a que o castelo foi votado pela família real e vários terremotos sofridos, entre eles o de 1755,
foram grandes causas para a degradação do castelo. Em 1910, algum tempo antes da proclamação da República, foi declarado Monumento Nacional e 3 décadas mais tarde, Salazar ordenou a reconstrução das muralhas medievais. Estavam gravemente danificadas desde o sismo de 1755. Nova intervenção sofreu no ano de 1990, o que permitiu as visitas e a organização de eventos. À noite cantei melhor o fado da moraria, o sopro de uma saudade vinha beijar-me ora lá. O fado da moraria, tão pertinho da Alfama. Com certeza que iremos falar da moraria já no programa seguinte. Alfama, falar da Alfama, Igreja de Santo Estevão, que já falámos daqui hoje, dedicado uns versos que eu vou ler a José Manuel Osório. Na Igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Adro, ouvem tempos guitarradas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro destas noites bem passadas. Mal que batiam trindades, reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem que já não há quem as veja. Santo Estevão padroeiro desse recanto da Alfama, faz um milagre sagrado, que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Eu já ouvi isto a alguém no sábado, quando andava a passear por Alfama. Beijinhos, Mário. Ouvi estes versos a ti. Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes que... E que já falámos aqui também da Igreja de São Vicente de Fora. Mas afinal, quem era São Vicente de Fora? São Vicente de Fora ou São Vicente de Saragossa, ou ainda São Vicente Mártir. Foi um mártir do início do século IV, que sofreu um martírio em Valência. Na época do imperador romano Diocleciano, o delegado imperial Daciano moveu na Ibéria uma perseguição aos cristãos. Vicente recusou oferecer sacrifícios aos deuses e foi cruelmente martirizado até à morte, que terá ocorrido no ano 304. Vicente de Saragossa nasceu no século III depois de Cristo, em Espanha, e foi martirizado no ano 304 depois de Cristo, em Valência, em Espanha. Mas não pensem que tudo é um mar de rosas no bairro da Alfama. Quando os turistas passeiam por aquele bairro da capital, também podemos viver lá pesadelos. Especialmente se incluir uma paragem nos miradouros de Santa Luzia ou Portas do Sol, 2 locais
de onde é possível desfrutar de uma magnífica panorâmica sobre a cidade e o rio. Grupos de jovens, portugueses ou estrangeiros, abordam os turistas de forma discreta. Muitas vezes passam eles próprios por turistas, com mapas na mão, que abrem para dissimular os furtos. Andam bem vestidos, para se confundirem. Há relatos de turistas que foram roubados. Carteiras, documentos, dinheiro. Ou seja, andar por Alfama não é só fato. Também poderemos encontrar algum perigo e nada é demais se nos precavermos. Dom Manuel I. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Outro lugar digno de registro é a Torre de São Pedro, onde se diz que estiveram lá presos os conspiradores contra o rei Dom João II. Meu amor armou-se em fé, deixou-me por coisa pouca. Mora nas cruzes, já sei, mora nas cruzes, já sei. Eu faço cruzes na boca. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a fama a palpitar em fardas marinhas. Também no bairro da Alfama se encontra o sinal de trânsito mais antigo de Lisboa. Data do ano 1686 e foi mandado colocar ali pelo rei Dom Pedro II, o sinal de trânsito mais antigo da cidade de Lisboa. Encontra-se situado na fachada do prédio número 26 da Rua do Salvador e reza o seguinte: ano de 1686. Sua Majestade ordena que os coches, seges e liteiras que vierem da portaria do Salvador recuem para a mesma parte. Por outras palavras, a inscrição já então retirava a prioridade a quem descia, tal como ainda se verifica no Código da Estrada. Para além dessa curiosidade, a referida placa sugere a existência naquele bairro lisboeta de intenso tráfego normalmente utilizado por nobres. Reparem, coches, seges e liteiras. É o que diz o sinal de trânsito mais antigo de Lisboa, datado de 1686 e mandado colocar ali por rei Dom Pedro II. Lá está uma placazinha colocada num prédio, o prédio número 26. Quando lá voltar, também quero ver. A lua às vezes desperta e apanha E depois deste tempo que estive convosco, espero que tenham gostado do programa, espero que tenham conhecido um pouco da Alfama comigo, andado nesta viagem deste bairro, o bairro mais típico da cidade de Lisboa. Um bairro que nos convida a todos a irmos até lá. Podemos apanhar o elétrico 28, podemos ir a pé, podemos ir de carro, mas vamos voltar, porque o seu património edificado, cultural, as suas tradições, as suas lendas, ali rezam e falam no silêncio das pedras. Foi um prazer enorme estar de volta convosco, a estar convosco. Não vou dizer ninguém particularmente, porque o meu carinho vai todo ele para cada um de vós, na mesma quantidade. Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.